Quero saudar a igreja, vocês que estão presentes aqui no templo conosco, vocês que nos acompanham pela internet, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Reis. Depois eu digo aí o capítulo. Primeiro eu vou fazer algumas considerações. Se há algo que nos atrai na palavra de Deus, são os relatos dos milagres. Nós gostamos de ler a respeito dos milagres que Jesus fez, dos milagres que estão no Antigo Testamento. Eles nos trazem, ou eles renovam a nossa esperança, eles alimentam a nossa fé. Podemos ver a forma maravilhosa como eles aconteceram. Jesus curando um cego, fazendo uma poção, vamos dizer assim, com a sua própria saliva e passando nos olhos, ou simplesmente dando uma ordem, levanta-te, anda, você está curado. Jesus ressuscitando mortos, como fez com Lázaro. Isso tudo nos traz, ou reafirma em nós a dimensão do poder de Deus. Mas um poder que é movido pelo amor, pelo cuidado que Ele tem para conosco. Mas nós não podemos olhar para os relatos desses milagres entendendo que eles têm um fim em si mesmo. Os milagres, assim como toda a palavra do Senhor, tem a finalidade de nos trazer uma orientação, de nos trazer uma instrução, de nos trazer um ensino. E para que isso seja efetivo, para que isso aconteça, é necessário que nós observemos o processo que envolve toda essa ação milagrosa. Não nos bastarmos ou nos restringirmos ao milagre em si, mas todo o processo que o envolve. Porque há sempre na narrativa dos milagres uma lição a ser aprendida. Há sempre um propósito que é didático, um propósito que é pedagógico. Mas isso só é observado quando nós consideramos todo o processo que envolve essa narrativa, que envolve esse ato de amor de Deus. Então eu te convido nessa noite a refletirmos sobre isso, sobre esse processo, sobre essas lições que envolvem um milagre, a partir da história de um homem chamado Naamã, que está aí no capítulo 5 de 2 Reis. Ainda que assentados, mas com toda a reverência à palavra do Senhor, vamos fazer a leitura. Diz assim o texto: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta, que dizia: logo, em chegando a ti essa carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra.
Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou de dá-la, para que este me envie a mim um homem para eu curar-o da sua lepra? Notai, pois, e vede, que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, pois por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então, se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. E nisto, perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entrar na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom. Nisto, perdoe o Senhor a teu servo. E Eliseu lhe disse: vai em paz. Vamos orar? Senhor Deus, Pai de amor, de graça e de misericórdia, eis aqui a tua palavra, eis aqui os teus servos, as tuas servas, eis aqui o teu povo sedento para aprender mais de ti, para ouvir acerca daquilo que o Senhor quer nos ensinar, e em nome de Cristo Jesus, que toda honra, louvor e glória sejam dados somente a ti. Amém e amém. Eu quero discorrer aí ao longo de alguns versículos, porque esse texto é extremamente rico. Eu já preguei aqui numa outra oportunidade, nesse mesmo texto, só que sobre uma outra perspectiva, sobre o olhar, ou o nosso olhar voltado para a menina, para essa ação da menina. Hoje eu gostaria de desafiar você a prestar atenção em algumas lições. São muitas lições, mas eu destaquei apenas algumas, para que nós possamos entender como se dá um processo de um milagre. Então, o versículo 1 diz que Naamã era o comandante do exército da Síria. O exército da Síria, nesse momento, era o maior que existia, era o mais poderoso. E então, Naamã, como esse comandante geral, também era alguém de muito poder. Diz o texto que ele era conceituado pelo rei e que era admirado pelo povo, pois era considerado um herói de guerra. Então aí nós já podemos aprender uma primeira lição.
E a primeira lição é que ninguém é perfeito, que todos nós temos os nossos pontos fracos, que ninguém é bom em tudo. Naamã tinha todas essas qualidades, era admirado, era conceituado, era um herói, porém ele tinha lepra, diz o texto. Temos as nossas qualidades, nós temos as nossas virtudes, mas nós temos também as nossas fragilidades. Naamã era, assim, um homem bem-sucedido, ele era respeitado, ele era admirado, talvez ele já tivesse conquistado tudo aquilo que ele desejou durante a sua vida, tudo aquilo que ele almejou, posição social, destaque, admiração, fortuna. Ele era um homem de inúmeras vitórias, mas era leproso, diz o texto. Isso nos faz pensar que nós precisamos nos lembrar que apesar das nossas conquistas, que apesar daquilo que pensam de forma positiva sobre nós, apesar daquilo que somos, apesar daquilo que nós temos, apesar dos lugares ou das posições que nós ocupamos, nós temos falhas, nós temos limitações, nós temos os nossos defeitos e nós temos as nossas fragilidades. O grande problema é que nós não gostamos de expor essas fragilidades, nós não gostamos de expor as nossas fraquezas. Muito pelo contrário, nós procuramos escondê-las. E o grande problema é que muitas vezes, ao buscar esconder esses defeitos, essas falhas, essas fragilidades, esses pecados dos outros, nós acabamos escondendo de nós mesmos. E achamos que estamos escondendo do próprio Deus. E o grande problema também é que, por mais que nós tentemos esconder isso, esses pecados, essas fragilidades, essas fraquezas, elas vão continuar existindo, visíveis ou não. Elas vão continuar existindo. Então é importante, ou é fundamental que a gente compreenda que é necessário lidar com essas questões da nossa vida. É necessário que nós demos um passo para que essa situação ou essas situações sejam superadas. E esse passo, ou esse primeiro passo, é reconhecermos quais são essas fraquezas, quais são os nossos pecados, em que estamos errando, em que estamos desagradando ao Senhor. O que estamos fazendo ou deixando de fazer, que não é a vontade de Deus para as nossas vidas. E submeter, então, esse nosso lado frágil, fraco, pecador, ao Senhor, e receber dele, então, a cura, o conserto. Nós não gostamos de ser confrontados, mas muitas vezes, somente diante do confronto, nós poderemos olhar para nós mesmos, e depois, quando nos enxergarmos como somos, de verdade, nos colocarmos em sinceridade diante do Senhor, e recebermos dele todo o amor, todo o cuidado, para que possamos ser transformados para a honra e glória do nome dele. E o texto continua nos ensinando. Diz o texto que uma menina foi levada em uma dessas guerras, em uma dessas conquistas de Naamã, uma menina, uma criança, foi levada como escravo, e essa criança passou a servir na casa de Naamã. E aí nos vem a segunda lição, ou mais uma lição. Não importa qual seja a nossa condição e nem o lugar aonde nós estamos, Deus quer nos usar. Não importa se você é o comandante ou se você é escrava. Não importa se o ambiente onde você está é hostil. Não importa, Deus quer te usar aonde você está. Deus é especialista em usar pessoas improváveis. Deus é especialista em usar pessoas em situações limites, para manifestar todo o seu poder, para manifestar toda a sua glória. Nós temos vários exemplos em toda a Bíblia. Nesse caso, Deus usou uma menina, uma criança, que além de tudo,
além de ser uma criança, era uma mulher. E nós sabemos como as mulheres eram tratadas nessa época. E era, além de tudo, uma escrava. Mas essa escrava, essa menina, essa criança, ela tinha uma consciência de que a sua condição social não a definia. Como você se sente diante daquilo que Deus tem colocado na sua vida como desafio? Diante do chamado de Deus para servi-lo de alguma forma? Você se sente incapaz? Creia, meu irmão, minha irmã, Deus vai te capacitar, ou Deus te capacita. Você se sente pecador, não merecedor? Nenhum de nós é, mas Deus pode nos regenerar. Você se sente enfraquecido? Você se sente enfraquecida? Creia, Deus te fortalece. Porque Ele quer usar a tua vida, Ele quer usar a minha vida, as nossas vidas, como manifestação do amor dEle. Principalmente aqueles que ainda não o conhecem. E então vem uma terceira lição. A vontade de Deus é que nós sejamos sensíveis e solidários às necessidades do outro. A vontade de Deus é que nós façamos o bem a quem quer que seja, independentemente de recebermos alguma coisa em troca. Olha só a situação daquela menina. Ela era uma escrava, ela foi separada dos seus pais, separada dos seus amigos, ela foi retirada à força da sua terra, e ela foi levada para ser escrava num lugar, num ambiente hostil, num lugar estranho. Mas ela olhou para Naamã com olhos de compaixão. Ela não enxergou em Naamã um inimigo, ela enxergou em Naamã alguém que necessitava da ação do Senhor. E olha que ela tinha motivos legítimos para odiar Naamã. Mas o olhar dela foi um olhar piedoso, foi um olhar de amor, foi um olhar de misericórdia. E nós precisamos aprender a direcionar o nosso olhar para as necessidades dos outros. Nós precisamos aprender a chorar com os que choram, mas nós precisamos também aprender a promover ações que transformem a realidade que os cerca. A realidade de dor, a realidade de perda, a realidade de desconforto, a realidade de desesperança. Nós precisamos aprender a estender as mãos, a abrir os braços e não esperar nenhum reconhecimento e não esperar nada em troca. Aquela menina, ela era ciente do seu papel de mensageira da verdade. Ela estava ciente de que ela era o instrumento, o canal que Deus queria usar naquele lugar e naquele momento para revelar-se àquela família, para revelar-se a Naamã. E ela era tão convicta da sua fé que ela diz, uma menina, uma criança, quando fala aqui menina, estamos falando de uma criança. Mas ela era tão convicta da sua fé, ela era tão convicta do papel que ela representava ali, ela era tão convicta da sua identidade em Deus, que ela diz com todas as letras, ela assegura à mulher de Naamã, se ele conhecesse o profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ela não diz, olha, quem sabe ele poderia curá-lo, quem sabe ele poderia ajudá-lo. Não, ela afirma, ela é categórica, e ela é tão categórica, que a mulher de Naamã é convencida disso e conversa com o marido. E o marido é convencido disso e conversa com o rei, e o rei também é convencido disso. E Naamã parte, então, em busca desse profeta. Então, Deus quer usar a nossa vida onde nós estamos. Mas nós temos que aprender que Deus só vai usar as nossas vidas quando nós aprendermos a nos importarmos com os outros. Naamã, então, vai ao rei, e o rei o autoriza a ir em busca da sua cura. Naamã vai e leva consigo, a tradução que nós lemos, ela não é muito precisa para que nós possamos entender, mas o que Naamã leva, na verdade, são 350 quilos de prata.
O que está aí, como 10 talentos de prata, corresponde a 350 quilos de prata. E ele leva também 72 quilos de ouro, além das vestes festivais. E leva também a carta do rei. Ou seja, Naamã providenciou tudo o que ele julgava necessário para alcançar o bem que ele desejava. E vem para nós mais uma lição. Nós investimos naquilo que nós entendemos que vale a pena. Nós só investimos naquilo que nós entendemos que vale a pena. A prioridade para Naamã era ser curado. E ele investiu tudo que ele tinha, investiu os seus recursos, investiu a influência que ele tinha nesse propósito. Em que você tem investido os seus recursos? Em que você tem investido o seu tempo? Em que você tem investido os seus dons? Você realmente entende aquilo que tem valor na sua vida? A sua família? O seu casamento? A sua participação no corpo de Cristo? Os seus relacionamentos? A missão que é de Deus e que Ele te convida para participar. Esses são bens de valor imensurável, são bens de valor eterno. É nisso que nós precisamos investir, o que há de melhor em nós. E no versículo a seguir, diz que Naamã chega até o rei de Israel e entrega a carta. E quando ele entrega essa carta, o rei se desespera. E é interessante que o rei já começa a criar teorias de conspiração. Ele acredita que isso era apenas uma desculpa do rei da Síria para romper a parceria que tinha com ele. E aqui é só abrindo um parênteses, né? Quantas vezes nós somos assim? Nós escutamos uma história, às vezes pegamos a história pela metade, não compreendemos o que está acontecendo e já criamos as mais diversas teorias de conspiração. Mas vem aí para nós mais uma lição. A solução dos nossos problemas não está naquilo que nós temos, não está naquilo que nós somos, não está naquilo que nós possuímos. Naamã sentia-se seguro. Ele pensava, eu tenho tudo o que eu preciso. Estão aqui a prata, está aqui o ouro, está aqui a carta, estão aqui as vestes. Então é só ir até o profeta ou ir até o rei de Israel e eu vou receber a minha cura, ou eu vou comprar a minha cura. Então eu não vou ficar devendo nada a ninguém, porque eu vou pagar pela cura que eu vou receber. É isso que Naamã pensava. Mas, meu irmão, minha irmã, nós precisamos entender que não há nada em nós, nada que temos, nada que somos, poderá trazer a solução sobre as maiores necessidades das nossas vidas. Nós não temos controle sobre as situações que nós vivenciamos, ou sobre as situações mais profundas e mais importantes. Nós não temos controle. E nem toda a riqueza do mundo, nem toda a influência ou poder do mundo poderiam resolver o problema de Naamã. Mas diante do desespero do rei, diz que a notícia chega até Eliseu, e Eliseu se espanta, mas por que você rasgou as suas vestes? Ele manda uma mensagem para o rei perguntando, por que você rasgou as suas vestes? Envia esse homem até mim, diz ele. E ele saberá que há profeta em Israel. E aí nós aprendemos mais uma lição. Quando a nossa esperança está em Deus, nós não nos desesperamos. Quando a nossa esperança está em Deus, nós não nos desesperamos. Por maior que seja o problema enfrentado, por mais dificuldade que nós estejamos enfrentando, por maior que seja o sofrimento, se a nossa esperança, se os nossos olhos estão fixados em Deus, nós não nos desesperamos. A palavra de Deus está repleta de promessas de Deus para o seu povo, e Ele é fiel para cumpri-las. Nós só duvidamos disso quando nós não conhecemos verdadeiramente o Deus a quem nós servimos. Ou quando nós acreditamos que há em nós alguma capacidade ou algum poder para resolver as questões das nossas vidas. O rei de Israel se desesperou porque ele manteve os olhos fixos nele mesmo.
Ele achou que viria dele a solução. Ele não entendeu, ele não conseguiu compreender a sua fraqueza, a sua limitação. E que acima dele havia um Deus que se manifestava por meio da vida de um profeta. Isso nos ensina também que nós precisamos compreender qual é o nosso lugar no corpo de Cristo. Para que é que nós fomos chamados? E entendermos que nós não podemos usurpar o lugar de Deus, nem o lugar que Deus preparou para outro. Onde ou em quem você tem buscado a solução, a resposta para os seus problemas, para as suas dores? Aonde você tem buscado a cura para as suas mazelas? Eu quero te convidar e te animar a acreditar em Deus, no amor e no cuidado que Ele tem sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus projetos, sobre os seus sonhos. Confie no Senhor. Naamã, então, vai até Eliseu com toda a sua comitiva. Imaginem o tamanho da comitiva. Para carregar 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, roupas festivas. Você imagina o tamanho dessa comitiva? E Naamã vai até a porta de Eliseu. E chegando à porta de Eliseu, Eliseu nem sai para recebê-lo. Eliseu manda uma mensagem, diz para ele, olha, vai até o Jordão e se lave lá 7 vezes, e você vai ficar curado. E diz o texto que Naamã fica indignado com isso. Mas nós aprendemos aqui mais uma lição importante, que não há um formato definido, que não há um padrão para que Deus manifeste o seu poder. Nosso Deus é um Deus criativo, é um Deus que pode usar de diversas formas para manifestar e para realizar os seus milagres. Deus tem formas peculiares para tratar com cada um de nós. As suas experiências servem para você. Não queira ou não tente imprimir ao outro experiências que são suas. O incentivo é buscar as suas próprias experiências com Deus. Não vamos sair ensinando as pessoas, olha, a verdadeira oração é feita assim, olha, o verdadeiro louvor é assim, olha, é assim que nós devemos louvar, é assim que nós devemos adorar, é assim que nós devemos orar. Não queira imprimir uma experiência que é sua no outro. E não queira também dizer para Deus como agir. Infelizmente, hoje nós vemos muito isso. Pessoas determinando as coisas para Deus. Determinando a hora que Deus deve agir, o lugar que Deus deve agir, a forma como Deus deve fazer as coisas. Nós precisamos entender qual é o nosso lugar. Somos dependentes de Deus, carecemos da graça, da misericórdia, do favor de Deus. Não estamos em condições de dizer a Deus o que Ele deve fazer, como Ele deve fazer. Todas as vezes que nós fazemos isso, e infelizmente muitos têm feito isso, na verdade estamos limitando o poder de Deus. E limitando o poder de Deus a uma condição que é nossa. Nós é que somos limitados, não Deus. Quando se faz isso, na verdade, nós estamos criando um Deus à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Estamos moldando Deus dentro dos padrões que são nossos, dentro das querências que são nossas. Por que pedir para Deus que faça algo do seu jeito? Por que eu vou pedir para Deus que faça algo do meu jeito? Se o jeito de Deus é muito melhor. A palavra nos garante isso, os pensamentos dele são muito maiores, são muito mais elevados do que os nossos. E Deus faz sempre infinitamente mais do que aquilo que pedimos, do que aquilo que precisamos. Então, deixa Deus ser Deus. Meu irmão, minha irmã, talvez você fique decepcionado ao ouvir isso, mas Deus não precisa de nós. Nós é que precisamos dele. Mas ele é tão bom, tão misericordioso, que ele conta conosco. Ele permite que nós sejamos participantes da grande obra salvífica que ele veio realizar com a humanidade. Mas Naamã, então, fica indignado diante da atitude de Eliseu.
Porque na cabeça dele, ele já havia escrito o roteiro da história. Ele já havia definido como tudo seria. Ele ia chegar na frente, ele ia chegar diante do local onde ele receberia a cura, o profeta viria até ele, e o profeta, veja bem, nada está na Bíblia por acaso. Ele diz, olha, eu achei que chegaria aqui, ele viria até mim, ficaria de pé, ou seja, ele reconheceria quem eu sou, ele reconheceria o meu poder, ele reconheceria a minha autoridade, ficaria de pé, tocaria na minha doença e então oraria para o Deus dele, falaria com o Deus dele e eu seria curado. Quantas vezes nós fazemos isso? Já montamos todo o roteiro de como as coisas têm que acontecer e não aceitamos. E na verdade, nós nos cegamos para a ação de Deus. Deus está fazendo coisas muito melhores, coisas muito maiores, mas o nosso olhar está focado na maneira que nós queremos que as coisas aconteçam e nós não conseguimos perceber toda a ação de Deus que está acontecendo à nossa volta. E aí nós nos perguntamos, né, mas por que está acontecendo isso com fulano? Por que fulano está sendo abençoado? Por que fulano está tão feliz? Porque fulano está ouvindo a voz de Deus, porque fulano está reconhecendo a voz de Deus, porque fulano está se submetendo à vontade de Deus. Ele não está procurando impor a Deus a sua vontade. Ele não está procurando dizer a Deus a maneira que tem que ser feita. Ele está confiando em Deus. E aí nos vem mais uma lição. Ainda que eu não compreenda os planos de Deus, eu preciso confiar nele. Nós temos essa mania de inverter a ordem das coisas, né? Porque tudo tem que ser do meu jeito. Lembra no início da pregação, quando nós falamos a respeito de observar os processos, observar como as coisas vão se formando, o caminho que Deus vai desenhando à nossa frente para que nós possamos ir seguindo, dando um passo de cada vez para chegar ou para alcançar o propósito de Deus para nós. Naamã estava ali, como eu já disse, para comprar a sua cura. Então tudo já estava definido dentro da cabeça dele. Só que os planos de Deus eram outros. Os planos de Deus a respeito dele eram muito maiores. Deus não queria só curar a sua lepra. Deus queria oferecer a ele também a salvação. E se ele não vivenciasse todo esse processo, a cura dele não ia ser integral. Talvez ele saísse dali mais doente do que chegou. Então os processos precisam ser respeitados, precisam ser observados. Naamã acreditava que o profeta iria se sentir honrado pelo privilégio de poder curá-lo. E não aconteceu, então, da maneira que ele planejou. E ele era tão orgulhoso, ele era tão arrogante, que ele pensou seriamente em não fazer o que o profeta lhe orientou. Ele ficou indignado. Eu fico aqui imaginando, ele talvez tenha subido no seu cavalo, na sua carruagem, não sei. Claro, vamos embora daqui. Mas aí, diz que um daqueles oficiais que o acompanhavam, vai até ele e fala com ele, olha, é tão simples o que está sendo pedido para você, apenas que você vá até o Jordão e mergulhe por 7 vezes. E como é próprio também dos arrogantes, dos soberbos, ele diz, né? Ah, mas em Damasco há rios muito melhores do que esse. Os arrogantes, os soberbos, eles fazem assim. Eles costumam depreciar os outros, eles costumam desvalorizar aquilo que é do outro, em detrimento do que é seu. Exaltar os seus valores, as suas qualidades e desvalorizar as qualidades e os valores do outro. E dizer que em lugar de fulano ou de cicrano, eu faria muito melhor. Mas nós precisamos aprender que na vida, aliás, nós sabemos disso, mas eu acredito que às vezes a gente se esquece, que na vida nem sempre as coisas acontecem como a gente quer. Aliás, eu acho que na maioria das vezes as coisas não acontecem como a gente quer.
Mas para Naamã, que não conhecia a Deus, é até compreensível uma ação, uma atitude dessa. Isso só não é compreensível no meio do povo de Deus, do homem e da mulher que conhece o Senhor. Aí não dá para entender. Nós precisamos aprender a lidar com os nãos que a vida nos dá. Muitos são para o nosso bem, muitos vêm para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. E lá em Tiago diz que Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Humildade tem a ver com compreendermos que nós somos limitados, compreendermos que não somos melhores do que os outros, compreendermos que nós precisamos uns dos outros. Humildade tem a ver com entendermos que sempre haverá alguém que sabe mais do que nós. Sempre haverá. Não somos donos da verdade. Não somos. Erramos, pisamos na bola e pisamos feio. Mas precisamos reconhecer isso, precisamos ser humildes, porque o contrário de ser humilde é ser soberbo. E a palavra diz que Deus resiste ao soberbo. Então precisamos ser humildes. Precisamos compreender o privilégio que é servir ao Senhor, o privilégio que é ser chamado de filho e filha de Deus, o privilégio que é poder conviver numa comunidade de fé. Precisamos entender isso. Humildade tem a ver com reconhecer que dependemos de Deus, mas que também dependemos, que também precisamos uns dos outros. E precisamos obedecer a Deus. Precisamos nos esforçar dia após dia para obedecer à vontade de Deus. Naamã, então, aceita o conselho de alguém que caminhava com ele, de alguém que o conhecia, de alguém que o queria bem. E só por isso ele foi curado. Porque ele abriu os seus ouvidos para ouvir um companheiro de caminhada. Nós precisamos estar atentos, e aqui vem uma outra lição para nós. Nós precisamos estar atentos às pessoas que Deus coloca no nosso caminho, que Deus coloca na nossa vida. E que Deus quer usar para nos abençoar. Que Deus quer usar para nos mostrar o caminho quando nós nos desviamos dele. Porque Deus cuida de nós de diversas maneiras. Então, esteja atento às pessoas que Deus tem colocado na sua vida, como instrumento e como canal da bênção, do amor e do cuidado dele sobre você. E ele foi então recompensado, diz o texto, que a sua pele ficou como a de uma criança. Ele só queria cura, mas ele recebeu um tratamento eficaz. A sua pele ficou como de uma criança, ele rejuvenesceu. E aí vem uma outra lição. Em qualquer circunstância, sempre vale a pena seguir a direção que Deus nos dá. Ainda que aqueles que estejam ao seu redor te critiquem, ainda que aqueles que estejam ao seu redor não compreendam, mas meu irmão, minha irmã, se Deus te deu uma direção e você tem plena convicção de que veio de Deus, que não é algo que tenha vindo de você, dos seus próprios desejos, dos seus próprios anseios, se você tem a plena convicção que veio de Deus, acredite, vale a pena obedecer. Porque quando nós obedecemos a Deus, Ele faz a obra de maneira completa. Como aconteceu com Naamã. Diz o texto que ele voltou para agradecer. E quando ele volta para agradecer, ele também reconhece que não há outro Deus a não ser o Deus de Israel. E nós aprendemos aqui mais uma lição, que nós precisamos desenvolver corações ensináveis e corações agradecidos. Precisamos reconhecer tudo que Deus tem feito em nós e por nós. E precisamos agradecer ao Senhor. Naamã não conhecia Deus. Naamã não conhecia ao Deus verdadeiro, mas ele reconheceu a ação de Deus sobre a sua vida. E ele, na verdade, encontrou muito mais do que aquilo que ele foi buscar. Naamã se converteu ao único e ao verdadeiro Deus. Certamente, dali por diante, a vida de Naamã não foi mais a mesma. E certamente a vida das pessoas que conviveram com ele não foram mais a mesma.
Naamã deve ter se tornado um agente de Deus para falar a respeito do Deus de Israel. Porque ele faz um pedido para Eliseu. Ele queria abençoar Eliseu com toda aquela riqueza que ele havia levado. Mas Eliseu não aceita. E ele pede, então deixa eu levar pelo menos um pouco dessa terra de Israel, dessa terra onde o Deus verdadeiro se manifesta. Deixa eu levar para quando eu for prestar os meus holocaustos, quando eu for apresentar os meus sacrifícios, que seja sobre essa terra. E mais, por causa da minha condição, por causa da posição que eu ocupo, eu tenho que levar o meu Senhor, o Rei, para adorar a um falso Deus. E pode ser que quando eu esteja lá acompanhando o Rei, eu também seja obrigada a me curvar, para que o Rei se apoie em mim. Então eu já quero aqui pedir perdão e dizer que eu estarei ali curvado, mas eu não estarei adorando a um falso Deus. Eu estarei cumprindo a minha obrigação, mas o meu coração, a minha mente, a minha adoração será sempre para o único e verdadeiro Deus. O Deus que eu conheci aqui, o Deus que me curou, o Deus que mais do que uma cura física me deu e me ofereceu a salvação. Meu irmão, minha irmã, eu não sei como está a sua vida. Eu não sei o que você tem colocado diante de Deus. Eu não sei qual é a cura que você tem buscado. Mas o Senhor sabe. O Senhor te conhece, o Senhor te ama. E os planos dele para você são muito, muito maiores e muito melhores. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Se colocar diante do Senhor e falar com Ele. Fala para Ele acerca daquilo que tem afligido o teu coração. Fala para Ele a respeito das suas fragilidades, aquilo que você tem tentado esconder. Esconder dos outros, esconder de você mesmo. Converse com o Senhor e ouça o que Ele tem para falar para você. Confesse para Ele as suas fraquezas. É impossível esconder qualquer coisa de Deus. Ele sabe de todas as coisas. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós queremos nessa noite te pedir perdão, Senhor, por todas as vezes que nós nos baseamos em nossas capacidades ou em nossas posses, em nossos talentos, para solucionar as demandas da nossa vida. Nós queremos te pedir perdão, Senhor, todas as vezes que nós acreditamos que nós podemos esconder as nossas imperfeições, os nossos pecados, as nossas fraquezas. Por todas as vezes que nós buscamos justificá-las, ao invés de nos derramarmos diante de Ti e clamarmos por Tua misericórdia, por Tua graça e pela transformação que só o Senhor pode nos dar. Nós queremos Te obedecer, Senhor, nós queremos Te servir. E nós somos gratos, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. E nós desejamos também, Senhor, nos tornarmos abençoadores de todos aqueles que o Senhor colocar no nosso caminho. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.